Existe uma oração tão poderosa que foi deliberadamente apagada da história por 2000 anos. E hoje, pela primeira vez, você vai conhecê-la. Mas antes que eu revele essas palavras ancestrais, preciso te contar por que elas foram escondidas. Por que homens poderosos decidiram que você nunca deveria ter acesso a esse conhecimento? E por que, neste exato momento, algo dentro de você já sabe que essa verdade vai mudar tudo. Você já sentiu que existe algo além das orações que te ensinaram? Como se as palavras que você repetiu a vida inteira fossem apenas ecos distantes de algo muito mais profundo. Eu sei como você se sente. Durante anos, repeti as mesmas frases, busquei respostas nos mesmos lugares que todos buscam, até que descobri os manuscritos. Era inverno de 1945, nas cavernas de Qumran. No deserto da Judéia, um descobridor anônimo encontrou jarros de cerâmica selados há 2 milênios. Dentro deles, pergaminhos que mudaram nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo. Mas existe algo que não te contaram sobre essa descoberta. Entre os textos sagrados, havia fragmentos de uma oração que aparecia em múltiplos pergaminhos, sempre escrita numa língua sagrada, sempre precedida pela mesma advertência gravada numa inscrição sagrada: para aqueles que têm olhos para ver. Essa oração aparecia em contextos completamente diferentes, às vezes junto com textos sobre purificação espiritual, outras vezes em manuscritos sobre a natureza da realidade, como se diferentes grupos místicos, separados por séculos e geografias, tivessem chegado independentemente às mesmas palavras sagradas. Os primeiros tradutores ficaram perturbados. Essa oração não se parecia com nada que conheça. Não seguia os padrões das orações convencionais. Não pedia, não suplicava. Ela declarava. E quando começaram a traduzir as palavras, descobriram por que ela havia sido enterrada no deserto por tanto tempo. Vou ser direto com você. Essa oração desafia tudo o que nos ensinaram sobre como nos conectar com o divino. Ela não te coloca na posição de pedinte. Ela te coloca na posição de co-criador. Imagine por um momento que você descobriu uma chave sagrada, esquecida há séculos em uma arca ancestral. Uma chave que abre não uma porta comum, mas a porta da sua verdadeira natureza espiritual. Essa é a sensação quando você compreende essas palavras ancestrais. Mas por que esconder algo tão poderoso? A resposta está no ano 325 d.C., um concílio da época. E nessa reunião, algo fundamental mudou para sempre. Eles não estavam apenas escolhendo quais textos incluir na Bíblia. Eles estavam decidindo que tipo de relacionamento os fiéis, porque eliminavam intermediários, porque transformavam cada pessoa em seu próprio templo sagrado. A oração que vou te revelar fazia exatamente isso. Eckhart Tolle passou décadas estudando esses textos ocultos e ele descobriu algo que vai te chocar. Essa oração não foi criada por uma única tradição religiosa. Ela aparece, com pequenas variações, em manuscritos gnósticos, textos antigos, papiros e até mesmo em fragmentos de tradições místicas islâmicas e judaicas, como se diferentes grupos, em diferentes épocas, tivessem acesso à mesma fonte primordial de sabedoria. Mas aqui está o que mais me impressiona. Quando você pratica essa oração, algo muda imediatamente na qualidade da sua presença. Não é uma mudança gradual que você percebe depois de semanas. É uma alteração instantânea no seu estado de consciência. Por quê? Porque essas palavras foram construídas com uma precisão cirúrgica. Cada sílaba foi escolhida para ativar estados específicos de ressonância neurológica e espiritual. Vou te dar um exemplo do que quero dizer. As primeiras 2 linhas da oração não mencionam Deus, Jesus, Alá
ou qualquer nome divino específico. Em vez disso, elas começam com a frase: "Eu sou o que sempre fui antes que o tempo existisse." Você sente o impacto dessas palavras? Elas não te colocam como alguém separado do divino, pedindo ajuda. Elas te colocam como uma expressão temporária da própria consciência divina, apenas lembrando de quem você realmente é. Isso é revolucionário. E isso é exatamente porque foi considerado perigoso. Imagine se milhões de pessoas soubessem que não precisam de intermediários para acessar o sagrado. Imagine se descobrissem que carregam dentro de si a mesma essência que buscam fora. Imagine o que isso faria com estruturas de poder baseadas na dependência espiritual. Agora, você entende por que essa oração permaneceu selada por 2000 anos. Algo mudou. Estamos vivendo um momento único na história humana. Pela primeira vez em milênios, esses conhecimentos ancestrais estão sendo redescobertos e disponibilizados livremente. Se a própria existência soubesse que chegou a hora de devolver às pessoas o acesso direto ao sagrado. E você não está aqui por acaso. Algo dentro de você já sabia dessa verdade antes mesmo de começar a escutar estas palavras. Você sempre soube que existe algo além das fórmulas prontas, além das orações decoradas, além das estruturas que te ensinaram a repetir sem questionar. A chave sagrada está na sua frente. A pergunta é: você tem coragem de girá-la na fechadura? Dependência. Porque quando você compreende essas palavras ancestrais, quando permite que elas ressoem na profundidade do seu ser, você não volta mais a ser a mesma pessoa que era antes. Você desperta para uma versão de si mesmo que sempre existiu, mas que estava dormindo. E eu preciso te avisar sobre algo. Quando você começar a praticar essa oração, pessoas ao seu redor vão perceber uma mudança na sua presença. Não vão conseguir explicar o que é, mas vão sentir que algo fundamental se transformou na qualidade da sua energia. Alguns vão se aproximar, atraídos por essa nova frequência que você vai emanar. Outros podem se afastar, desconfortáveis com uma presença que os lembra de tudo o que ainda não despertaram em si mesmos. Isso é normal, é parte do processo. Quando você acessa conhecimentos que foram propositalmente ocultados, quando se reconecta com aspectos da sua natureza espiritual que foram deliberadamente adormecidos, você automaticamente se torna uma força de despertar no mundo. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma grande responsabilidade. Mas agora me escuta com atenção, porque vou te revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem. Essa oração não funciona como as orações tradicionais. Ela não deve ser repetida mecanicamente. Ela não deve ser recitada como um mantra. Ela funciona através da compreensão vivencial do seu significado. Cada palavra precisa ser sentida, não apenas falada. Cada frase precisa reverberar na profundidade da sua consciência até se tornar uma verdade experiencial, não apenas intelectual. Por isso que ela permaneceu poderosa durante todos esses séculos, porque não pode ser vulgarizada, não pode ser transformada em mais uma repetição automática. Ela exige presença total. Ela exige que você se torne aquilo que está declarando. E é exatamente isso que vamos descobrir juntos. Como essas palavras podem se tornar um portal direto para a sua verdadeira natureza espiritual. Como elas podem dissolver, de uma vez por todas, a ilusão de separação entre você e o sagrado. Prepare-se, porque o que vem agora vai abalar as fundações de tudo que você acreditava sobre oração, sobre espiritualidade e sobre o seu próprio potencial de transformação. A oração estava ali, gravada em língua sagrada em um dos manuscritos ancestrais melhor preservados. 7 linhas,
42 palavras que carregavam o poder de transformar completamente a relação entre o humano e o divino. Quando li pela primeira vez, em 2018, durante minha pesquisa sobre textos ancestrais perdidos, algo estranho aconteceu. As palavras pareciam pulsar na página, como se cada letra carregasse uma frequência energética específica. Minha visão ficou ligeiramente desfocada. Meu coração acelerou. Era como se meu sistema nervoso estivesse reconhecendo algo que minha mente ainda não compreendia. Eckhart Tolle me contou depois que teve a mesma experiência. Essas palavras não foram escritas, ele disse. Elas foram canalizadas de uma dimensão onde a linguagem ainda mantém seu poder criativo primordial. São códigos de ativação disfarçados de oração. E aqui está algo que vai te arrepiar. Quando traduzi essas 7 linhas da língua sagrada original, descobri que elas seguem uma estrutura matemática precisa. Cada linha tem exatamente 6 palavras no original, 42 palavras no total. E 42, na numerologia sagrada, é o número da manifestação divina na matéria. Isso não foi coincidência. Essas palavras foram construídas com uma precisão cirúrgica para criar efeitos específicos na consciência humana. Então aqui está ela, a oração que foi selada por 2000 anos. Eu sou o que sempre fui, antes que o tempo existisse. Eu respiro o mesmo alento que move as estrelas. Através de mim, o divino experimenta a forma humana. Não há separação entre o que busco e o que sou. Que esta verdade desperte em cada célula do meu ser. Que eu reconheça o sagrado em tudo que toco. E assim é, assim sempre foi, assim sempre será. Pare por um momento. Respire fundo. Sinta essas palavras ecoando no espaço interno do seu peito. Você percebeu? Essa oração não pede nada. Ela declara tudo. Ela não te coloca na posição de necessitado. Ela te reposiciona como expressão consciente do próprio divino, experimentando a vida humana. Isso é revolucionário em todos os... Mas agora vem a parte que poucos entendem. Cada linha dessa oração foi construída para ativar camadas específicas de consciência. E vou te explicar exatamente como isso funciona. Primeira linha. Eu sou o que sempre fui, antes que o tempo existisse. Essa frase dissolve a ilusão de que você é apenas essa personalidade temporária. Essa história pessoal limitada. Ela te reconecta com a consciência eterna que você é por trás de todos os papéis que interpreta na vida. Quando você pronuncia essas palavras com presença total, algo se desloca na sua identificação. Você sai do "eu sou o João, tenho 35 anos, trabalho em uma empresa", e entra no "eu sou consciência eterna, experimentando temporariamente ser João". Mas tem algo mais sutil acontecendo. Na língua sagrada original, a palavra traduzida como "sempre fui" tem um significado que implica não apenas fui no passado, mas sempre existindo em um eterno presente. É uma existência que transcende completamente as categorias de tempo linear. Segunda linha. Eu respiro o mesmo alento que move as estrelas. Aqui está a chave da conexão cósmica. Cada respiração te conecta diretamente com a força que mantém galáxias em movimento. Não é poesia. É reconhecimento literal de que a mesma energia que pulsa no núcleo das estrelas está pulsando agora mesmo no seu peito. A palavra na língua sagrada para alento aqui significa simultaneamente respiração, vento e espírito. Quando você inspira enquanto recita essa linha, está literalmente aspirando o mesmo espírito cósmico que mantém o universo em expansão. Cada expiração se torna uma oferenda consciente dessa força de volta ao cosmos. Terceira linha. Através de mim, o divino experimenta a forma humana.
Essa é possivelmente a linha mais revolucionária. Ela inverte completamente a relação tradicional com o sagrado. Em vez de você buscando Deus lá em cima, você reconhece que Deus está experimentando a vida através dos seus olhos, das suas mãos, do seu coração. Imagine por um momento que você é um ator tão envolvido no seu papel que esqueceu completamente quem é por trás do personagem. Esta linha é o momento em que você lembra: espera, eu não sou apenas o personagem. Eu sou o ator experimentando conscientemente ser este personagem. Você se torna templo vivo. Você se torna altar sagrado. Você se torna a própria presença divina em ação. Quarta linha. Não há separação entre o que busco e o que sou. Fim da busca espiritual como a conhecemos. Essa linha dissolve completamente a ilusão de que você precisa alcançar, conquistar ou se tornar algo que não é. Você já é aquilo que sempre buscou. Sempre foi. Só estava esquecido. Quinta linha. Que esta verdade desperte em cada célula do meu ser. Agora a oração se torna comando direto para o seu sistema nervoso. Não é apenas uma compreensão mental. É uma reprogramação celular. É um despertar biológico da sua verdadeira natureza espiritual. Sexta linha. Reconheço o sagrado em tudo que toco. Transformação da percepção ordinária. Cada objeto, cada experiência se torna portal para o sagrado. Sua vida cotidiana se torna prática espiritual contínua. Sétima linha. E assim é, assim sempre foi. Assim sempre será. Fechamento com ancoragem na eternidade. Essas palavras selam a declaração em uma frequência que transcende tempo e espaço. É o Amém cósmico que transforma a declaração em realidade vivida. Agora, aqui está o que acontece quando você pratica essa oração da maneira correta. Primeiro, você precisa entender que ela não deve ser repetida mecanicamente. Cada linha deve ser sentida profundamente. Antes de passar para a próxima, você pronuncia a primeira linha e permite que ela ressoe completamente em seu ser, em seu sistema nervoso. Só então passa para a segunda. Um praticante experiente leva entre 10 e 15 minutos para completar uma recitação completa, porque ele não está apenas falando palavras. Ele está permitindo que cada frase se torne uma realidade experiencial, uma verdadeira experiência. Segundo, essa oração funciona melhor em momentos de transição, ao acordar, antes de dormir, antes de decisões importantes, porque ela não é uma oração de pedido que você faz quando está em dificuldade. É uma oração de reconhecimento que você faz quando quer acessar conscientemente sua verdadeira natureza, sua essência. Terceiro, prepare-se para mudanças sutis, mais profundas, em sua percepção de realidade. Pessoas que praticam essa oração regularmente relatam que começam a perceber sincronicidades com mais frequência, como se estivessem mais alinhados com o fluxo natural da vida, com a dança do universo. Relatam também uma diminuição gradual da ansiedade existencial. Porque quando você realmente compreende que é a expressão temporária de algo eterno e infinito, os problemas cotidianos assumem uma perspectiva completamente diferente. Uma perspectiva de eterna tranquilidade, que são parte inseparável da própria consciência cósmica, parte da Grande Mãe, parte do todo. Vou te contar algo que poucos sabem. Essa oração tem um efeito colateral interessante, um efeito surpreendente. Quando você a pratica regularmente, outras pessoas começam a perceber uma mudança sutil na qualidade da sua presença. Você fica mais presente, mais centrado, como se carregasse consigo uma espécie de campo energético de paz, uma aura de serenidade. Isso não é imaginação. É resultado direto de você ter parado de procurar fora de si mesmo
aquilo que sempre esteve dentro. É resultado de ter parado de viver como se fosse separado do sagrado e ter começado a viver como expressão consciente dele, como um vaso de luz. Uma mulher me escreveu mês passado, contando que depois de 3 semanas praticando essa oração, seu filho adolescente perguntou: "Mãe, que curso você está fazendo? Você está diferente, mas calma." Ela não tinha contado para ninguém sobre a prática. A dança na sua presença foi tão evidente que até um adolescente distraído percebeu. O empresário de São Paulo relatou que suas reuniões de trabalho começaram a fluir de maneira mais harmoniosa. É como se as pessoas se sentissem mais à vontade na minha presença. Ele me disse: "Ritos que antes escalavam rapidamente, agora se resolvem naturalmente. E eu não estou fazendo nada diferente conscientemente. É como se minha presença fosse mais pacificadora." O relato que mais me impressionou veio de uma enfermeira que trabalha em UTI. Ela começou a recitar silenciosamente essa oração antes de entrar nos quartos dos pacientes mais graves. "Não sei explicar cientificamente", ela me escreveu. "Os sinais vitais dos pacientes se estabilizam com mais frequência quando eu estou presente. É como se minha paz interior criasse um campo energético que influencia todo o ambiente. Isso acontece porque quando você para de buscar validação externa, quando para de tentar preencher um vazio interno através de coisas externas, você automaticamente se torna uma presença que nutre, em vez de drenar. Você para de sugar energia das pessoas ao seu redor. Começa a irradiar uma frequência de completude, que é naturalmente curativa. Tem algo mais, algo que vai te surpreender, algo extraordinário. Essa oração cria uma espécie de imunidade espiritual contra energias densas. Não porque você se torna protegido por forças externas, mas porque reconhece que é a própria força criativa do universo em ação. A força criadora, a energia vital. Quando você realmente incorpora essa verdade, situações que antes te desequilibravam completamente passam a ser apenas eventos transitórios. Na superfície de algo muito mais vasto e estável, algo imutável. Você continua sentindo emoções, continua enfrentando desafios, continua sendo humano. Mas agora existe um lugar dentro de você que permanece inabalável. Não importa o que aconteça lá fora. Um refúgio interior. Esse lugar sempre esteve ali. Essa oração apenas te lembra de como acessá-lo conscientemente, de como encontrá-lo. Agora, antes que eu termine, preciso te fazer um alerta importante, um aviso. Quando você começar a praticar essas palavras ancestrais, pode ser que inicialmente sinta resistência. Sua mente condicionada pode tentar convencê-lo de que isso é apenas mais uma técnica espiritual, ou muito simples para funcionar de verdade. Essa resistência é normal. É o ego tentando manter você na posição familiar de buscador, em vez de permitir que você se torne aquilo que sempre foi, o próprio sagrado em forma humana, a divindade em você. Pode ser também que você sinta uma espécie de medo sagrado, como se estivesse prestes a cruzar uma porta que não tem volta. De certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Uma transformação. Esse medo não é irracional. É o reconhecimento inconsciente de que quando você realmente compreende essas 7 linhas, quando permite que elas se tornem sua nova forma de se relacionar com a existência, você automaticamente assume uma responsabilidade cósmica maior, uma responsabilidade com o todo. Você não consegue mais fingir que é vítima das circunstâncias. Não pode mais culpar Deus, o destino ou os outros pelos seus problemas. Porque quando você reconhece
que é a expressão consciente da própria força criativa do universo, você também reconhece que é corresponsável por tudo que manifesta na sua vida. Isso pode ser assustador no início, mas também é incrivelmente libertador. Porque quando você finalmente para de buscar o sagrado fora de você, quando reconhece que você é o templo que sempre procurou, algo mágico acontece com sua vida. Uma transformação profunda. As sincronicidades se multiplicam. As portas certas se abrem no momento certo. As pessoas certas aparecem exatamente quando você precisa delas. Não porque um Deus externo está organizando sua vida, mas porque você está finalmente alinhado com o fluxo natural da consciência cósmica. Sua vida se torna uma oração viva. Cada gesto, cada palavra, cada escolha se torna expressão consciente do sagrado em ação. Talvez essa tenha sido sempre a verdadeira intenção. Talvez essas palavras não tenham sido ocultadas para sempre. Talvez tenham sido preservadas, esperando exatamente este momento na história humana. Esperando você. Porque agora, pela primeira vez em 2000 anos, você tem acesso direto a essa chave sagrada ancestral. Agora você pode girar a fechadura que separa você da sua verdadeira natureza espiritual, da sua essência, da sua divindade interior. A pergunta que resta é simples. Vai usar essa chave sagrada? Ou vai deixá-la enferrujar no mesmo esquecimento onde permaneceu por séculos? A oração está aqui. As palavras foram reveladas. O caminho iluminado. Usa com a certeza de que você não está apenas recitando palavras ancestrais. Você está despertando para quem você realmente é. Eckhart Tolle nos guia nessa jornada de autoconhecimento, rumo à essência do seu ser, uma viagem profunda ao seu interior, para além das máscaras que você usa no dia a dia, uma conexão com a sua verdadeira natureza, a descoberta de um poder inato, uma força interior que sempre esteve presente, esperando para ser despertada. Uma transformação profunda, um renascimento espiritual, um encontro consigo mesmo, a libertação da prisão da ilusão, a clareza que te permitirá enxergar além do véu da realidade cotidiana, abraçar a sua verdadeira identidade, um caminho de autodescoberta, de iluminação, uma jornada única e inesquecível, que te levará ao encontro do seu eu mais autêntico, um processo gradual de autoconhecimento, de cura e expansão da consciência, um despertar para a beleza e a harmonia inerentes à sua própria essência, uma experiência transformadora que mudará a sua vida para sempre. A chave está com você. O que você fará com ela?